Vai lá, Palombo, sucesso aí. Né? Toma uma água aí, professora. A senhora está meio brava aí, ficou 5 minutos falando do currículo. Querido, eu sou capaz Toma uma aguinha aí que a senhora está muito brava. Não, tá brava. Ficou 5 minutos falando do currículo da senhora, falando, cagando regra, falando que fez doutorado, não sei o quê. A senhora só não sabe o que é pegar um trem desse aqui, ó, e subir e tomar tiro. Isso a senhora não sabe. A senhora é estudiosa, a senhora fez curso, a senhora fez tudo bem. A senhora só não tem a prática. A prática da senhora é zero. É zero. Ó, o currículo da senhora, eu faço isso aqui com o currículo da senhora. Ó. Isso aqui, ó. É zero. Zero. Caga regra e não faz nada. E aí, pessoal? Sejam muito bem-vindos de volta ao nosso ringue de debates, onde a gente assiste a realidade bater de frente com a fantasia acadêmica. Hoje, o tema é o mesmo que tira o sono de quem vive de verdade neste país: segurança pública. Antes de soltar o vídeo, já sabe o ritual. Se você está cansado de ver o crime organizado ser tratado como vitiminhas da sociedade, deixe o seu like, se inscreva no canal e, principalmente, compartilhe este vídeo. É a nossa forma de garantir que a voz de quem defende a lei e a ordem não seja abafada pelo coro dos intelectuais de plantão. Pelo amor de Deus, eu não tenho a mínima noção que se entrar num local aí, tomar um monte de tiro, de fuzil, eu não tenho a mínima noção. Não tem. E aí fica cagando regra, falando de currículo, que estudou, que não estudou. Pelo amor de Deus, minha senhora. Pelo amor de Deus, minha senhora. Parabéns. Ó, que currículo maravilhoso. A senhora merece um Oscar pelo currículo. A senhora merece um Oscar. Sabe o que eu quero? Eu acho que morreu pouco bandido. Eu acho que morreu pouco. Aqueles lixos que atiraram nos policiais, aqueles lixos que atiraram nos policiais e mataram 4 policiais, não são santo não, minha senhora. Não são anjo não, minha senhora. Não fica com... Ninguém subiu lá com o livro, com as teorias que a senhora fala, não, minha senhora. Ninguém... Não, eu tô calmo pra caramba. Eu tô tranquilo aqui, ó. Ar-condicionado, aguinha, ouvindo um monte de lorota da senhora. Sem 360 graus de visada de tiro, com uma arma na mão, como meu colega aqui, que não é meu colega não, meu companheiro de programa, quer, né, é transformar ele em crime de arquivo, não é mesmo? Eu desconheço alguém que tenha 360 graus de controle tático em territórios acidentalizados, aquela falésia que é o alemão com 200 mil pessoas e 500 mil no entorno, sabe? É preciso ir lá para ver, né? A polícia do Rio já entrou lá, mas nunca deixou de entrar. Não existe território nenhum no Rio de Janeiro que as polícias cariocas não entrem. Tá? Quando elas deixam de entrar, também não existe estado paralelo nenhum, nem ameaça a soberania nenhuma. Quando a polícia não entra, é porque está sendo negociada, tá, a presença dela. Quando a gente tem elevada taxa de letalidade policial, de vitimização policial, é porque o policial virou zumbi, mercadoria política. Tá? Quando ele tem uma carteira, né, de polícia e um outro atestado de óbito. Não é? Porque está previsível ali que ele está numa situação de desvantagem, não é? Isso a gente sabe. Agora, eu entendo toda a preocupação do delegado, né? Todo o calor afetivo que ele tem que ter, é dramático. Né? Imagina, o Brasil é o país que mais mata polícia. Tá? Quem é que levantou esses dados e criou esses parâmetros para que fossem medidos? Não foi polícia nenhuma, foi a professora Jaqueline em 1992. Criando, tá? Implantando aqui. Né? Então isso é importante da gente saber para a gente poder fazer política de segurança e saúde ocupacional para as polícias, porque não dá para um dia sim, outro também, fazer operação, porque não há pernas para tal. Né? É isso que tem que fazer conta: polícia quilometragem quadrada, polícia habitante, escala de trabalho, né? Especialização. Não é todo policial que é especializado em operações especiais. Né? Então o rapaz que foi lá com 40 dias e morreu, né? Ele fez um concurso para ser investigador. Ele não é da CORE. Né? A gente não pega um cirurgião para trocar band-aid, mas a gente também não pega, sabe, delegado, um cuidador de idoso para fazer cirurgia. Se a gente não quer que alguém corte a nossa barriga de maneira amadora, cirurgia, a palavra já diz, operação é precisão no corte. Porque para que servem as operações policiais? Para que foram criadas SWATs no mundo inteiro? Para fazer o cenário, né, ser revertido. Você só usa operações em cenários de alto risco, incerteza e perigo, exatamente onde você acha que está tudo perdido, que o generalista policial, né, que é o policial do cotidiano da investigação, o policial do cotidiano da patrulha, não tem condição de bancar, né?
é que vai entrar o cirurgião, que são as forças especiais, o BOP, o choque, a CORE. Para quê? Para fazer o relógio andar para trás, para reverter cenários que é terra arrasada, não é? Onde então se dá como ter tudo perdido. Esse é o estado da arte da polícia, a repressão qualificada e com foco. É por isso que o estado da arte de uma polícia, que é fazer operações, que é um teatro operacional que mobiliza um percentual elevado, né? Aquela operação não tinha perna. Em menos de 4 horas, ela foi perdendo a capacidade dela de engajamento no território, porque não há como sustentar. Não é efetivo. A polícia não é chuchu que dá em cerca. Eu não posso mandar um policial. Quando a gente entrou no Alemão para prender o Elias Maluco, que matou o John, teve todo um planejamento exatamente para garantir a superioridade de meios, superioridade logística de meios e métodos. Nesse planejamento, se vocês quiserem, eu mando para vocês os protocolos. Por favor, professora, mande que é interessante a gente ver. É muito interessante porque existem 12 critérios ali. Esses 12 critérios é que a Jaqueline usou. Olha, você disse para mim que você quer ser avaliado pelos seus critérios. Maravilha, estão aqui seus 12 critérios, né, para a gente entender se a polícia ali foi colocada em situação de vantagem tática ou desvantagem tática num território acidentalizado. Sim, perfeito. Numa operação que a polícia chama de programada, porque ela atende a demanda interna, ou da justiça ou da própria polícia, em razão do seu trabalho. É diferente de uma operação emergencial, que é a sociedade que chama, diante de um conflito iminente, de uma troca de tiros, de invasão de gangues armadas. Tá? Então, essa organização, é isso que eu estou tentando dizer para vocês, gostando vocês ou não. Tá? 2.500 de efetivo, eu sei que o delegado aqui é chefe de unidade, ele deve saber planejar efetivo, escala de trabalho, organização do trabalho interno, porque o policial é, antes de tudo, um gestor, para poder desenhar a dimensão tática operacional na esquina. Quem dá missão dá os meios, e os meios definem os modos táticos de atuação, não é? Correto? Sobretudo em áreas com... Professora... Então, ali, o que nós vimos foi aqueles recursos eram insuficientes para sustentar aquela operação. Não, perfeito, eu compreendo. A margem de risco, né, da operação, seja para a população, seja para o próprio policial, sejam para aqueles que, sendo suspeitos, criminosos ou não, isso quem tem que dizer é a polícia, né, não é a Jaqueline, não é ninguém, está aqui a ficha corrida, é bandido, não é? Correto? E que, evidentemente, importa saber o que eles sabem do crime organizado. Porque aqui no Rio de Janeiro, não sei se vocês sabem, tem uma coisa chamada kit sucesso. Sim. O policial sobe... Professora... Vai faz a operação. Se a senhora me permitir, só um minuto. Se a senhora me permitir aqui, eu sei que você também está com a agenda super atribulada aí. Eu só vou pedir para o Palumbo fazer os comentários dele, aí em seguida a senhora pode ir. Por favor, Palumbo. A próxima vez que os policiais forem para um morro, subir uma comunidade, eu vou falar para eles pegar o método da doutora Jaqueline. Espera um pouquinho, página tal. Não, faça isso. Não, espera um pouquinho, doutora Jaqueline, espera aí, página tal. Minha senhora, não funciona. Eu esperei a senhora falar. Fiquei quieto aqui, tomei água, a senhora não deixa ninguém falar, ué. Então fala aí, vai. Só um minuto. Não deixa ninguém falar. Só um minuto, vamos Só lá, ela fala. Vamos lá, por favor. Só ela fala, o método da professora Jaqueline. Espera um pouquinho favor, que eu vou ver o método aqui. Ô, traficante, para um pouquinho de atirar aqui que eu vou ver o método. Não, a página tal, a doutora Jaqueline falou que eu posso... Minha senhora, quando a gente vai cumprir uma operação, a gente não sabe o que vai vir. Eu não sei que vai vir um drone com uma bomba e jogar. Aí a senhora fala de soberania. Então vamos falar de soberania um pouquinho. Vamos falar de soberania. No Estado brasileiro, numa comunidade onde um oficial de justiça não consegue entrar para fazer uma citação para uma pessoa que não é nem no crime, para pagar alimentos. Num local onde uma pessoa de uma comunidade não pode visitar o pai o pai dele que mora em outra comunidade, porque vai morrer. Se isso não é uma afronta à soberania, eu não sei. Provavelmente a senhora não quer nada disso. Vamos ficar nas teorias, vamos ficar divagando, vamos ficar aqui no ar-condicionado enquanto os policiais estão morrendo, minha senhora. Então é difícil discutir com ela, porque ela falou só do currículo dela. Parabéns! Parabéns! Olha, parabéns! A senhora próxima operação, policiais do Brasil. Não se esqueça de chamar a doutora Jaqueline com o seu manual de procedimentos e táticas e números.
Pelo amor de Deus. Então, pelo amor de Deus, minha senhora. Agradeço pelo muito. amor de Deus, minha senhora. Chá, vamos lá, professora. Eu preciso me despedir de vocês, só nem Por favor. Eu coloquei. Ela aqui tem outro debate. Não é debate, não, querido. Diferente de você, né? A gente tem que mostrar de onde a gente tira o coelho da cabeça. Ah, para, meu. Você não tem a mínima noção que quer subir o morro. Fica cagando regra aí, meu. Esse tipo de argumento, eu sou tá igual disco arranhado. Argumento? Aí o argumento da senhora, cagando regra. Vou falar uma coisa pro senhor, um mantra. E que tem uma irracionalidade na sua própria fala, porque seria muito bom. O delegado tem toda a razão. Eu sou uma professora. Né? Por isso a gente não sabe, a gente não tem como saber saber alguma coisa sem ter aprendido. E por isso saber de polícia, o conhecimento técnico de polícia é fundamental. Né? Eu coloquei aqui, infelizmente não vai dar para exibir, porque não é, acho que é rádio, né? Eu coloquei aqui já no PPT, quem quiser ver, isso aqui são os protocolos, são os 12 critérios que a PM desenvolveu com base na doutrina de polícia, na doutrina de operações policiais, para orientar o seu planejamento e gestão, o planejamento da P3. A CORE também desenvolveu, são muito bons. Né? E quando a gente, então, confronta os resultados, o percurso, o trajeto da operação, que é uma operação de larga escala, com os próprios critérios da polícia, não é com os critérios de Jaqueline, entendeu? Porque, da mesma maneira que o delegado não tem competência para ferir meu doutorado, ou de qualquer um, porque ele não é professor pesquisador, ele é um executivo de segurança pública, né? E que fala, você sozinha com uma arma na mão. Se alguém me colocar sozinha com uma arma na mão, numa favela, né, com vielas, sem trazer, com acidentalidade de território, com território estável, é porque não gosta de mim, é porque quer queima de arquivo, tá? E produzir kit sucesso. Kit sucesso é o nome que os policiais no Rio de Janeiro dão, né? Para quando a arma que eles apreendem, a droga que eles apreendem, são renegociadas com crime, né? Porque cada um se tira um traficante para pôr o seu de estimação, não é mesmo? Aqui tem que lembrar que quem organiza o crime é o Estado por dentro, né? E eu desafio alguém me dizer qual é, né, a organização criminosa que não foi estruturada e que não precisa da parceria com o Estado. Até porque a organização criminosa, Comando Vermelho, Terceiro Comando, PCC, lavam seu dinheiro em carreiras políticas. Né? E matar bandido presta um serviço ao crime organizado, mas infelizmente não vai dar para explicar. De qualquer maneira, eu coloquei aqui para vocês os protocolos da PM e da Civil. Eu espero que o delegado, com toda a paixão dele pela sua profissão, que é legítima e importantíssima, a polícia é a ferramenta decisiva para garantir a estabilidade democrática, a estabilidade no cotidiano, que ele aproveite esse momento para exatamente, ao invés de ficar aqui preocupado com a Jaqueline, se a Jaqueline está no ar refrigerado ou não, isso é papo bobo. Eu quero falar, o papo sério é o seguinte, olha aqui, população, os critérios de uma operação são esses, o planejamento tático obedece a esses critérios. Eu, por exemplo, coordenei tais operações em que tais questões, o risco, incerteza e perigo real, em escala, num território conflagrado, são esses. Eduque a sua população, eduque o cidadão, porque é ele que é dono da sua matrícula. É ele que quer saber de você e confiar em você, porque a população demanda autoridade, a população demanda segurança e, portanto, demandamos polícia. Polícia na tristeza, polícia na alegria, polícia na tragédia, polícia na felicidade. Tá? A polícia é fundamental no cotidiano do cidadão, de todos nós. É o que garante o nosso ir e vir. Então, aproveite essa oportunidade. Né? Não precisa ficar dizendo senhora, rasgando, fazendo performance para cortar filminho de YouTube e brincar de ser, entendeu? De ser robô de Nicolas. Tá? O que você tem que fazer é apresentar a sua... Sentiu, hein, doutora? Sentiu, hein? Conteúdo. Mostre que a sua... Protocolo doutora Jaqueline de procedimento policial. Simplesmente uma aula. Uma aula de como a teoria de ar-condicionado se desmancha quando encontra a prática do camburão. De um lado, o delegado Palumbo, que fala a língua da rua, a língua de quem sobe o morro sem colete à prova de achismo. Do outro, a professora Jaqueline Muniz, especialista em segurança pública que, pelo visto, se especializou em defender o indefensável. O que a gente acabou de ver é o famoso choque de realidades. De um lado, o delegado Palumbo, com a paciência de um santo, tentando explicar o óbvio para quem parece ter feito um pacto de silêncio com a lógica. A debatedora, que descobrimos ser a professora Jaqueline Muniz, da UFF, trouxe o repertório completo do Manual de Desculpas para o Crime. Kit de sucesso, Estado organiza o crime, carreiras políticas. É a velha tese de que o bandido é um coitado, vítima da sociedade, e o policial é o grande vilão da história. Palumbo foi cirúrgico. Ele não precisou de palavras rebuscadas. Ele só precisou de realidade.
Quando a professora fala em kit de sucesso e insinua que a polícia renegocia armas e drogas com o crime, ela não está fazendo uma crítica. Ela está cuspindo na cara de quem arrisca a vida todo dia. E o Palumbo, com aquele tom de quem já ouviu essa ladainha 1000 vezes, rebateu com a única coisa que a teoria não consegue derrubar: a autoridade moral de quem está na linha de frente. A cereja do bolo é quando ela tenta desqualificar o Palumbo, dizendo que ele está fazendo performance para cortar filminho de YouTube e brincar de ser robô de Nicolas. Ah, a ironia. A especialista em segurança pública, que está ali no conforto do seu estúdio, critica o policial que está defendendo a ação que tirou fuzis da rua, acusando-o de ser um mero influencer. O Palumbo só precisou perguntar: a operação que a senhora comandou, minha senhora? Essa frase, meus amigos, é o nocaute. É o Palumbo dizendo: você tem a teoria, eu tenho a prática. Você tem o livro, eu tenho a cicatriz. Você tem o achismo ilustrado, eu tenho a responsabilidade de não deixar o crime tomar conta. A verdade é que a Jaqueline Muniz e toda essa turma vivem em uma bolha onde a violência é um problema social complexo, mas nunca um problema de bandido que escolhe ser bandido. Eles querem protocolos, querem planejamento tático, querem que a polícia suba o morro com um PowerPoint de boas práticas debaixo do braço. O Palumbo representa a voz que diz: chega de passar a mão na cabeça de criminoso. E é por isso que ele incomoda tanto essa intelectualidade, que prefere ver o caos para ter o que criticar, do que ver a ordem para ter que admitir que a polícia, sim, é a ferramenta decisiva para a estabilidade. E agora eu quero saber a sua opinião. Depois de ver esse show de horrores da esquerda caviar contra a voz da razão, de que lado você está? Você concorda com a professora Jaqueline Muniz, que vê o policial como o problema e o bandido como a vítima? Ou você está com o delegado Palumbo, que exige respeito e pulso firme contra o crime organizado? Deixe aqui nos comentários sua opinião. Até o próximo vídeo.